Graça e paz, meus queridos irmãos. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Vamos dar início com oração, como sempre, buscando graça da parte de Deus para poder ministrar a palavra que não é minha, é dele. E por ser a palavra dele, então, precisamos da ajuda dele para esclarecer as dúvidas, não é? Então, vamos orar. Antes de tudo, como nos ensina o Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, te bendizemos e glorificamos, porque não há Deus como o Senhor. E o Senhor, para que o mundo não ficasse em trevas, mandou teu Filho, que nos trouxe a palavra e que ministrou, Senhor Deus, acerca das coisas espirituais, e assim todos quantos buscam o Senhor têm em si a luz, que é o teu evangelho, a tua palavra, que é Cristo. Senhor, obrigado, meu Deus, pela graça que tivemos de ser eleitos pelo Senhor para ser alimentados por ti. Entregamos, ó Deus vivo, esta ministração aos teus cuidados, declarando total dependência do Espírito Santo de Deus para fazer isso, e exigimos que toda obra do inferno, seja por projetos, seja por setas, seja por presença de demônios, nós exigimos que eles se retirem de todos estes espaços físicos, geográficos e espirituais aonde estamos, e que todos tenhamos a liberdade de ouvir o Senhor falar. Graças te damos, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito em nós, que nos traz luz, nos ajuda, nos consola e nos ensina. Precisamos do Senhor e de ti dependemos. E entregamos tudo, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, hoje nós estaremos ministrando a quarta lição, terceira ministração, texto João 6, 22 a 39, aonde vamos aprender que Jesus Cristo e a palavra são nossos, os dois são alimento espiritual para as nossas vidas. Então, passamos a leitura. Então, João 6, 22 diz, e no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus... Só um minutinho que eu vou desligar o microfone aqui. Ficou? Então, vendo, pois, a multidão, no verso 24, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu.
Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de meu Pai, que me enviou, é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Muito bem, para nós podermos ter a compreensão desse texto, eu vou situar vocês na história, né, o que tinha acontecido no dia anterior, né? Pois quando ele começa aqui no verso 22, diz, no dia seguinte. Então, no dia anterior, tinha havido a multiplicação dos pães e dos peixes, ou seja, ali houve um milagre grandioso operado pelo Senhor Jesus, aonde ele alimentou com aqueles 5 pães e os peixinhos 5.000 homens, mais as mulheres e mais as crianças. Então, vamos lá, que tinha solteiros, né? E alguns que talvez não estivessem com a sua mulher, não sei. Vamos pensar em 2.000 mulheres. Mas nós sabemos que os judeus eles não têm poucos filhos. Então, brincando, nós podemos aí entender que estavam ali umas 6.000 crianças, né, umas 2.000 mulheres, com mais 5.000 homens, 13.000, 15.000, não sei, por aí. Não importa, é que era uma quantidade de gente enorme. E Jesus fez esse milagre e terminaram de se alimentar, estavam repletos, saciados, né? Não havia mais necessidade de outro alimento. Então, Jesus sobe ao monte para orar, os discípulos, o Senhor lhes ordenou que fossem para o outro lado do mar, e assim eles foram, e o povo que estava ali, parte deles, naturalmente, por que eu digo parte? Porque não tem como ter barquinhos suficientes para transportar que, no mínimo, sejam 10.000 pessoas. Não dá. Então, parte da multidão que foi alimentada quis seguir a Jesus, procurou Jesus. Então, ele diz aqui, no dia seguinte, a multidão, então, vou dizer, não todos, mas parte deles, né, que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, ou seja, eles estavam atentos ao que estava acontecendo. Então, eles viram os seus discípulos pegarem o barquinho, o único que tinha, entraram nele, né, e foram. E aí, eles procurando Jesus e vendo depois que se encontraram nessa parte da multidão, se encontrou com Jesus em Cafarnaum, do outro lado do mar, questionaram a Jesus, como é que você veio? Como é que você chegou aqui? Né? E essa multidão, ela pegou os barquinhos que chegaram depois da saída dos seus discípulos. Então, agora que você tem uma visão, né, um entendimento, você sabe que Jesus foi orar, e na quarta vigília, que é da 3 da manhã às 6, Jesus foi pelo mar e encontrou com seus discípulos.
Então, nesse encontro, né, então foi com ele, no barquinho, e eu desligar aqui o microfone. Então, eles foram com Jesus, né, e chegaram ao outro lado, e esses outros pegaram os barcos que chegaram posteriormente, foram lá. Então, a gente não sabe precisar aí qual era o montante dessa multidão, quantos tinha dessa multidão que foi alimentada. Toda ela não era parte dela. E, naturalmente, também nós compreendemos que Jesus era muito assediado. Então, quando Jesus chegou em Cafarnaum, certamente outras pessoas também se juntaram ali, e houve, então, uma mescla daqueles que estavam com Jesus no milagre e outros que se aproximaram de Jesus em Cafarnaum. Mas vamos lá, para o texto, verso 23 diz: contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Como é que você veio? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, queridos, aqui já começa algo que a tendência de um homem é se preocupar em ter o alimento do dia a dia. Não que isto esteja errado, não tem erro nenhum nisso. Mas a questão é o quanto ou como esse homem encara, né, a palavra de Deus e como ele encara o pão. Que atenção, que disposição, como ele foca, quanto de si ele se dá para alcançar o pão diário e quanto ele dá de si para alcançar o pão espiritual. Então, o interesse ali, Jesus já de cara declarou, dizendo: olha, ele não respondeu à pergunta deles, mas disse: olha, vocês estão me procurando, não pelos milagres que vocês viram, mas porque vocês comeram do pão, vos saciastes, ou comestes, vos enchestes, e vieste atrás para poder se alimentar de novo. E então o Senhor lhes dá uma outra resposta, quer dizer, na verdade, lhes dá um conselho para que eles busquem o pão celestial. Então, vamos lá. Verso 27, trabalhai. Verso 26 primeiro. Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, quando ele diz aqui, pelos sinais, é plural, ou seja, está falando de que Jesus não fez apenas um milagre, ele fez outros milagres. Ele não apenas multiplicou os pães e os peixes, mas também ele curou vidas ali. Então, muitas vidas foram curadas naquele dia. Então, os sinais não foram apenas a multiplicação dos pães, mas aonde Jesus está, aonde Jesus opera, são diversas as bênçãos que nós recebemos, né? Então, ele diz isso: olha, viestes não pelos sinais que vistes, mas viestes pela comida. E então o conselho que o Senhor Jesus dá, está no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, vou aproveitar aqui, tem alguém que é G7, e esse G7 a gente não sabe quem é, e quando eu anoto as pessoas que estiveram presentes,
eu não sei para quem eu marco a presença. Então, o G7, quando puder se identificar, né? Por gentileza, para a gente saber marcar a presença. Ok. Então, trabalhar e não pela comida que perece. Então, Jesus não está dizendo que a gente não deve trabalhar pelo alimento, porque o próprio Paulo diz, aquele que não trabalha, então não coma também. Então, é necessário trabalhar. Em outro lugar, o próprio Deus diz, olha, no suor do teu rosto ganharás o teu pão. Então, o trabalho, ele é para ser realizado, o ganho de cada dia, o sustento deve ser buscado. Se a pessoa não trabalha, então que não coma, né? É isso que está lá em Timóteo. Então, assim, trabalhai pela comida que... desculpe. Trabalhai não pela comida que perece. Ou seja, no dia seguinte, você está com fome de novo, você vai ter que ir atrás de comida novamente, mas ele está mostrando que o trabalho que é realizado, né, para o sustento, que é um trabalho que no dia seguinte se faz necessário fazê-lo de novo, né? Então, se todo esse trabalho, né, olha lá, trabalhar não pela comida que perece. Então, hoje eu trabalho pela comida que perece, amanhã eu vou ter que fazer isso de novo. Por uma coisa que perece, por uma coisa que não é permanente, não é eterna. Então, ele mostra vamos dizer assim, a quase inutilidade da comida que perece, modo de dizer, em relação à comida que permanece. Ou seja, o valor da comida que permanece é muito maior do que o valor da comida que perece, né? Então, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Ou seja, Jesus é a nossa comida por causa do Evangelho e ele é a vida eterna ele fala aqui, olha, eu estou querendo acelerar, mas não dá. Mas pela comida que permanece para a vida eterna. Essa vida eterna, na verdade, ainda não tinha sido dada, porque Jesus não tinha sido sacrificado. Então, por isso que ele disse, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus o selou. Ou seja, Deus incumbiu, né, desta tarefa de dar a vida eterna a Jesus, através após o sacrifício. Ele se sacrificou para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, ele falou, dará, porque ainda não tinha sido sacrificado. Então, ele diz, trabalhai novamente, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma reflexão aqui com você. Se a comida que perece, ou seja, aquela que perde a sua eficácia depois de um determinado dia, né? Terminou, você comeu, tal, dia seguinte já era. E você trabalha. Então, qual o esforço que nós devemos aplicar por aquela comida que permanece? Se nos esforçamos tanto pela comida que perece, qual não será o esforço que devemos ter, ou o trabalho que devemos ter para a comida que é a vida eterna? Então, quando Jesus diz trabalhai, né,
Ou seja, o que ele quis dizer é assim, olha, não priorizem o trabalho para a comida que perece, mas priorizem o trabalho para a comida que permanece. A dedicação nossa, ela deve ser muito maior pela comida que permanece. Então, ele está comparando os dois tipos de comida aqui. Uma perde o seu efeito rapidamente, mas a outra, ela não perde, ela tem o seu vigor agora e permanecerá diariamente e eternamente o seu vigor. Então, meus irmãos, a questão é a seguinte. Tem gente que se contenta com, né, uma pequena palavra por semana, ou sei lá. A questão é, o alimento, nós nos alimentamos todos os dias e não uma vez só. E é pela comida que perece. Agora, quanto nós dedicamos, quanto nós trabalhamos para a comida que permanece. Então, eu quero lembrar que tem um texto que diz que aquele que pouco tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Ou seja, se eu tenho pouco conhecimento da palavra, então aquele pouco que eu tenho, o inimigo vai tirar, para que eu fique sem nada. Recentemente, a pastora Fran falou, né, pregou a respeito do roubo, que ele veio para roubar, matar e destruir. E ela disse naquela pregação que o quê? Que o grande roubo é nos tirar Jesus, nos tirar Deus. Esse é o grande roubo, porque a partir do momento que Jesus nos é tirado, ali o homem está fadado ao inferno. Não tem o que fazer. Então, roubar, matar e destruir, quando rouba a palavra, está roubando Jesus de nós. Jesus é a palavra. João 1:1 diz isso, é só voltar aqui atrás, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Diz, no princípio era o verbo, estava com Deus, está aqui. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, roubou a palavra, a pessoa está perdida. Então, assim, é um momento que eu assim, não gostaria de muita pressa, visto que é tão importante para nós considerar o que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo é: trabalhai pela comida que permanece. Ou seja, existe uma necessidade de busca, de trabalhar, de buscar, para que a gente fique totalmente solidificado em Jesus. Então, em outro lugar, ele fala a respeito de que Jesus é a pedra de esquina da fundação, é por ela que o edifício é construído e guiado. Então, é necessário que nós tenhamos a palavra, porque a palavra é o verdadeiro alimento. Já está escrito lá em Deuteronômio, depois eu vou mostrar para vocês 8:3, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra da vida eterna, ela é muito mais importante do que a vida presente,
Então, a comida que perece, ela perece. Ela é importante para manter a vida terrena, mas em relação à vida eterna, a distância é muito grande. Então, continuamos. Então, lendo novamente o verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai o selou, né? Pai, Deus o selou, ou seja, Deus o separou para este sacrifício, né? Verso 28 diz, disse-lhe, pois, disseram-lhe, na verdade, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Ou seja, aqui você percebe que alguns daqueles que ali estavam, eles estavam ali porque tinham interesse na vida eterna. Uns pediram, dá-nos sempre desse pão, os outros estão perguntando aqui, Senhor, o que nós vamos executar? E aí vem a resposta maravilhosa. Então, a pergunta é, que faremos para executarmos as obras de Deus? Ou seja, o que é que nós podemos fazer de obras que agradem a Deus, que satisfaçam a Deus? O que nós podemos fazer? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, não era, naquele momento, Jesus não estava dizendo para eles saírem, né, para executar, para fazer coisas. A coisa mais importante, antes de fazer, é conhecer, é crer. E como que eles iriam crer se não o conhecessem, né? Se não conhecessem sua vontade, se não reconhecessem que o que ele queria era justo, era reto, era do Pai. Então, a primeira coisa que temos a realizar, né, quando a gente recebe Jesus, começa uma caminhada, não é fazer, é buscar a palavra para nos fortalecermos de tal forma que não possamos ser abalados, considerando que somos uma árvore, né? Somos não. Se pegarmos uma árvore como exemplo, ela se firma quando as suas raízes se aprofundam na terra. O que é que vai me tirar da presença de Deus se eu efetivamente conheço a palavra o suficiente para, né, estar totalmente seguro da salvação e daquilo que Deus espera de mim? Então, fazer obra agora não é o momento. Agora é a hora de crer. Quer dizer, olhar para a palavra, reconhecer que ele é o Filho de Deus, que esta é a vontade de Deus para a nossa vida, que a vida nossa, ela alcança a vida eterna, né? E se firma nesta palavra. Cristo, Evangelho, ele precisa estar totalmente firme dentro de nós. Então, não está se falando, né, de só na mente, mas está falando do coração. Crer. Crer é diferente de saber, é diferente de ouvir, é diferente de conhecer uma história. É crer. Ou seja, eu creio, isto é a verdade, eu dependo disto para alcançar a vontade de Deus. Então, Jesus não lhes dá obra nenhuma, lhes dá um trabalho. Qual o trabalho? Que crescem nele, que ouvissem os seus mandamentos, as suas obras, e reconhecessem que ele era o Filho de Deus. Primeira coisa, crer.
Então, Jesus diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram depois, aí, ó, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Né? Verso 30. Então, aqui, quando nós conhecemos a história, como eu contei para vocês, então vieram uma grande quantidade daqueles que presenciaram as curas, que presenciaram principalmente o grande milagre da multiplicação. Mas chegamos à conclusão de que se juntaram outras pessoas porque, né, qual foi a pergunta? Que sinal, né, que milagre, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Ora, ele tinha feito, no dia anterior, milagres estrondosos. Então, nós só podemos concluir que estes eram fariseus que estavam ali, não tinham participado do milagre, não estavam lá do outro lado, e, novamente, então, vêm e pedem um sinal. Quer dizer, os judeus viviam querendo que a pessoa, né, como Jesus, para reivindicar a autoridade sobre eles, fizesse milagres, né? Então, verso 31 diz, eles, os próprios judeus, justificando o pedido do milagre, disseram que está escrito no verso 30, disseram depois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais, verso 31, comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Então, vocês sabem que, efetivamente, este pão, esse maná, era uma comida, era um alimento que vinha do céu mesmo. Mas, novamente, nós estamos com a situação de alimentar o que perece e o que Jesus dava, que era o que permanece. Então, olha só. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer do pão do céu. Então, maná existia. Na verdade, temos entendimento que era a comida dos anjos. E no verso 32, disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro alimento. Não é o alimento para o corpo que vai perecer em seguida. O verdadeiro alimento que Deus está dando é a palavra de Deus, que é Jesus. Então, a comparação que eles fazem, Jesus faz questão de mostrar que há uma diferença gigantesca entre o alimento que vem do céu e o alimento que eles comeram no deserto. O alimento que eles comeram no deserto era para manutenção da vida terrena e que no dia seguinte pereceria. Mas o alimento que Cristo dava, ele permanece e alimenta o ser humano por inteiro. Então, olha lá, verso 32 de novo, disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aquele que alimenta as nossas vidas para prepará-las, né, instruir-nos, encher-nos de fé,
preparar a nossa forma de viver, reconhecer que é em Cristo que recebemos essa vida eterna. Então, tudo isto é muito mais importante do que o alimento que eles receberam no deserto, que tinha a função de alimentar o corpo e no dia seguinte perecia. Mas o que Jesus trouxe, a palavra, o evangelho, não tem, muito mais poder, é muito mais importante do que a comida que a pessoa come e no dia seguinte é descartado. Verso 33 diz, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vou ler de novo. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Ora, todo ser humano pecou e destituído está da glória de Deus. Então, todo ser humano está a ele ordenado o quê? A morte eterna. Então, todo ser humano estava com o espírito dele morto. Aí vem Jesus, e Jesus dá a vida àqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Quem conhece Jesus, quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, então ali é vivificado. Ele estava morto espiritualmente e foi vivificado. Então, o pão que desce do céu, o verdadeiro pão do céu, ele tem o poder de transformar o homem mortal em um homem imortal, porque ele passa a ter a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o pão, novamente, o pão, porque o pão, verso 33, de Deus, é aquele que desce do céu e dá a vida eterna ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Vocês lembram da história da samaritana? Senhor, dá-me sempre dessa água, para eu não precisar vir buscar. Então, a vida eterna, a água que enche a pessoa, que sai vida da pessoa, jorra para a vida eterna, é aquela água que ela queria, aquele pão que eles também queriam aqui. O que é isso? É o Espírito Santo. Então, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, o pão, eu quero chamar a atenção sua aqui, porque o pão, ele alimenta, não é verdade? O pão alimenta. Mas o pão não mata a sede. Mas observe o texto aqui, no verso 35, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Até, João 15:5, dá uma puladinha aí. João 15:5. Diz assim, eu sou a videira, João 15:5. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Eu anotei. João 15:5. Eu anotei errado. Bem, de qualquer forma, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Por quê? Eu queria comentar antes o seguinte. Ele diz, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Então, ele é o alimento. Aquele que vem a mim
não terá fome. Observe o seguinte, aquele que vem, ele não diz aquele que veio a mim. Ele não diz que porque eu recebi a Jesus um dia, está resolvida a história. Para que eu não tenha fome, para que eu seja efetivamente alimentado, eu preciso comer, eu preciso ir a Jesus, eu preciso buscar Jesus diariamente. Vou ler de novo. Aquele que vem, não é aquele que veio. Aquele que vem a mim não terá fome. Então, aquele que vai constantemente a Jesus, ele jamais terá fome, terá necessidade de ser suprido, porque ele já conhece Jesus, ele está alimentado, pode acontecer o que acontecer, ele está firmado, ele crê, ele está seguro que não são as circunstâncias que vão fazer com que ele possa cair, possa se perder da salvação, possa estar errado, possa estar inseguro. Não. Aquele que vem a mim, ele está seguro, ele está alimentado, ele está fortalecido, ele não se abala, porque ele vem a mim, ele vem. Amém? Então, agora vamos para a segunda parte. E quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, a palavra do Senhor, ela diz que o Espírito Santo, vamos mais devagar ainda. Vamos pensar assim, quando eu recebo a Jesus, meu espírito é vivificado. E então, o Espírito Santo de Deus entra em mim. Eu fico, né? Eu sou o tabernáculo, né? Ou eu sou a residência, vamos dizer assim, do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo vem e eu vou buscar a palavra, eu vou buscar Jesus todos os dias, eu vou me fortalecer de tal forma que a minha boca, ela não parará de falar das coisas celestiais, das coisas espirituais. Então, vamos para João 7, 37 a 39. Só um pouquinho. Vamos ler aqui, vou ler para vocês, João 7, 37 a 39, diz: E no último dia, o grande dia da festa, que era a festa da Páscoa, Jesus pôs-se em pé e chamou e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado, não tinha, né, sido sacrificado, nem tinha ressuscitado. Então, a sede que ele se refere aqui é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Agora, a questão toda se volta porque eu não posso fazer as coisas do Senhor pela metade e querer que dê certo. Não dá. Então, veja bem, ele diz assim, olha, você pode pensar comigo aí, e você conhece as situações também. Se eu receber Jesus, mas eu não busco, não vou a Cristo, eu não vou na fonte, eu não vou na palavra, eu não vou na oração, constantemente, eu pergunto, sai rios de água viva?
do meu ventre, não sai nada. Por quê? Porque o Espírito Santo está bloqueado. Eu não permito, eu não busco. Então, quando o Senhor Jesus diz aqui, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, ele está dando a resposta do pão, por quê? Porque os fariseus perguntaram, quer dizer, compararam, disseram que Moisés lhes deu o pão do céu. Então, ele está falando de comida, mas o Senhor, né, ele nos alimenta de todas as nossas necessidades, né? Ele, em outro lugar, diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aquilo que eu preciso, eu serei suprido. Então, aquele que vem, isso que eu gostaria de deixar bastante frisado hoje, que não é aquele que veio, não é aquele que vez por outra vem, mas aquele que vem, aquele que tem vamos dizer assim, a constância de vir, de buscar, de se alimentar dessa palavra. Com certeza do seu ventre fluirão rios de água viva, pois isso acontece com todos nós que buscamos a palavra, que buscamos o entendimento, que procuramos conhecer como Deus age. Certamente nós seremos essas pessoas das quais fluirá rios de água viva, porque nós não fomos uma vez, nós vamos sempre, constantemente, em nome de Jesus. Ok. Verso 36 diz, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Ou seja, Jesus não somente era conhecido deles, Jesus não somente era conhecido como eles conheciam os milagres que Jesus fazia. Eles também ouviram Jesus pregar, mas, né, diz aqui o verso 36, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Então, o que nós estamos observando aqui, eu gostaria de, né, procurar deixar isso entendido, não eram todos que estavam com a mesma visão, né? Tinha uns lá que estavam perguntando, que obras vamos fazer? Né? Estes outros já estavam falando, que sinais você faz? Então, não, esta palavra aqui no verso 36 diz, mas já vos diz que também vós me vistes e, contudo, não credes. Ele estava falando isso àqueles que queriam o milagre, aqueles que sabiam que Jesus tinha feito, mas não criam. Coisa terrível. Então, vamos entender que não eram todos que não criam. Tinha aqueles que queriam já fazer a obra, né? E Jesus lhes deu a direção. Verso 37, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Novamente, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Olha só. Parte 30, verso 37, parte B. E o que vem a mim? De maneira nenhuma o lançarei fora. Não está escrito, e o que veio a mim? É o que vem. É o que se alimenta da fonte. É o que está fortalecido no Senhor. Lembra de Efésios 6:10? Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder.
Aquele que busca a Jesus, que vai a Jesus, ou seja, que vai à palavra, entender a palavra, esse está forte, está alimentado. Ele vem, ele tem o processo de ir. Queria também lembrar a palavra que fala que Jesus é o bom pastor, né? E que as suas ovelhas conhecem a sua voz, né? Então, as ovelhas sempre vão com Jesus. Elas não iam com Jesus uma vez por semana, elas não iam com Jesus uma vez por mês. Elas iam com Jesus, elas iam com o bom pastor todos os dias. Então, elas seguiam seu pastor, conheciam a sua voz. Verso 38. Porque eu desci do céu. Então, ele está complementando o que ele tinha dito antes, aquele que desce do céu. Ele está dizendo aqui, verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ele estava ali obedecendo. Fantástico, né? Estava ali para obedecer, assim como nós também devemos obedecer. Não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, olha só. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai, que é o que enviou ele, que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aqui, então, eu vou dar uma outra paradinha para dizer aqueles que o Pai deu a Jesus, eles buscam constantemente o Pai. Eles buscam, eles vão atrás de Jesus. Eles buscam Jesus o tempo todo. Os outros não vão. No ministério, assim, no trabalho que a gente faz, qualquer pastor faça, a gente gostaria que todos pudessem alcançar, né, aquele amor, aquele prazer em conhecer o Senhor, prazer em obedecer, desejar, né, querer andar no caminho. A gente quer isso. Mas, às vezes, a gente se frustra, né, porque a gente olha para o rebanho e vê, né, que tem alguns que não estão muito aí. Eles não estão fazendo a vontade do Pai, mas sim a sua vontade. Então, a gente espera que um dia a pessoa alcance isso, né? A pessoa efetivamente seja despertada, né, pela palavra, pelo Espírito Santo, e então se envolva e ame, né, ao Senhor de verdade. Porque saber sobre Cristo, saber sobre Deus, não é a mesma coisa de buscá-lo. Eu posso saber à distância. Eu posso saber e ficar longe. Mas a palavra diz que eu preciso seguir o bom pastor. A palavra diz que eu preciso buscar, né, ir até Jesus. Eu preciso constantemente estar fazendo isso. Então, a vontade do Pai é que nenhum se perca, mas que todos alcancem a vida eterna. Porque, meus irmãos, o preço já foi pago. Não há mais o que fazer. Jesus já morreu. Então, vamos dizer assim, pode-se salvar 1 trilhão
ou 100.000, que diferença faz? Pois se ele já deu a vida eterna, então 1 trilhão, 1 quinqualhão, sei lá, né? Que todos se salvem, porque a obra já foi feita. Mas esta palavra, ela vem para nos mostrar como devemos fazer. Se não seguir, se não buscar, não sei o que será. Agora, a palavra é clara. Até o pouco que tem, aquele que tem pouco da palavra, vai ser roubado. O inimigo, ele trabalha para roubar a palavra da pessoa. Está tudo escrito. Então, eu não posso me conformar com um pouquinho. Eu não encho minha barriga com 3 grãos de arroz. Eu preciso de um prato. Então, ficou muito claro aqui de que Jesus, ele deu a sua vida para que nós tivéssemos a vida eterna. E essa vida eterna a gente recebe pela fé de graça. Mas o andamento daí para frente, o crescimento espiritual, é um trabalho que deve ser feito com mais dedicação do que o trabalho para a comida que perece. É trabalho. A salvação é de graça. Mas o crescimento é um trabalho que deve ser realizado constantemente. É uma busca de Jesus constante. Jesus é a palavra, como é vamos dizer assim, o título desta lição, né? Jesus e a palavra são os alimentos espirituais, quer dizer, o alimento espiritual do qual precisamos. Então, em Deuteronômio 8:3, que foi a palavra que Jesus falou para o diabo quando estava sendo tentado, Deuteronômio 8:3, está falando a respeito da passagem no deserto, disse, te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus disse ao diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos muito, muito, muito conhecer palavra, nos alimentarmos todos os dias. E por que isto? Porque senão não vamos resistir. O mundo trabalha violentamente, né, para que a gente se apegue às coisas terrenas, às coisas que perecem. Ele trabalha com uma violência tremenda. Então, eu preciso todo dia estar alimentado para não ficar apegado às coisas terrenas, como eu ministrei da manhã, né, para os irmãos no grupo da igreja. Amém, queridos? Ok, agora vamos para as perguntas. Havendo perguntas, estamos aqui desejosos de responder, se Deus nos der a graça e a capacidade para isso. Não havendo perguntas, então nós... Daniela. Paz a todos. Paz. Amém. Só para ficar mais claro, no verso 39, eu queria saber, assim, porque a palavra de Deus fala que depois que Jesus vier, até os mortos, eles serão ressuscitados
e julgados. Aqui, quando fala que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, quando fala que me deu, que Deus deu para Jesus, está especificando alguns ou é todos? Por exemplo, os discípulos, os escolhidos do Senhor. Ele está dizendo, no meu entender, a todos quantos já receberam, vão receber, vão nascer e vão receber, todos eles passam por Jesus para terem a salvação. A vida eterna, ela está em Deus, também está em Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Até os mortos que morreram na fé precisaram de Jesus para obterem a salvação. Ninguém subiu ao céu, ninguém é salvo sem que Jesus tenha dado a sua vida por eles. Ninguém se salva sem Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não teve ninguém que não pecou. E Jesus, então, é dado em sacrifício, como ele disse aqui nessa palavra, que ele é o pão da vida, ou seja, ele é que dá a vida. O mundo estava morto. Então, ninguém foi vivificado sem Jesus. Então, no Antigo Testamento morreram na fé e foram para o céu. Mas a salvação eles obtêm em Jesus. Eu não vou falar as outras coisas porque é mais profundo. Mas Jesus pregou a eles. E eles foram para o céu, porque eles morreram na fé, crendo. Que a palavra de Deus diz que, quando ela fala com Timóteo, diz que ele tinha aprendido, tinha sido ensinado desde a sua meninice nas escrituras que o levavam à salvação. Então, eles só tinham, naquele tempo, que a avó Lloyd, lhe ensinou, foi as escrituras do Antigo Testamento. Então, elas guiavam a quem? A Jesus. Então, já falamos sobre isso, muitos textos. Recentemente falamos, começa em Gênesis 3:5, e dali vai, tem Deuteronômio, tem Números, tem Daniel, tem Isaías, tem Jeremias. Então, apontando para Jesus. Então, a salvação é unicamente em Jesus, não é para todos. Ela está disponível para todos. Mas nem todos vão crer, não adianta. Não quer, você fala e a pessoa não crê. Fala e a pessoa não recebe. Pessoas na igreja ouvindo, tem dificuldade de crer. Então é isso. Não sei se você ficou esclarecida, mas se não, eu posso... Você pode fazer a pergunta de novo, eu posso dar continuidade. Amém. Não, ficou claro, sim. Obrigada. Então, a salvação é para aqueles que Deus já sabe. Deus já sabe aqueles que têm o coração voltado para buscar. Então, por isso que eu fiz com muito cuidado, assim, procurei fazer com calma essa ministração, porque 2 vezes eu mostrei para vocês, eu fiz, vamos dizer assim, uma câmera lenta, aqueles que vêm, Não é os que vieram, é os que vêm, aqueles que estão constantemente ligados. Nada podeis fazer sem mim. Permanece na videira, aquele que permanece ligado. Não é simplesmente a pessoa veio, recebeu e está ligada. Não está. Está se alimentando aonde? Aquele que está ligado, ele se alimenta da videira. Agora, se a vara está andando longe, está recebendo o alimento da onde? Então, vem aqui o Senhor e diz, olha, a comida sou eu.
A comida é a palavra. O alimento é a palavra. A palavra veio de onde? Veio de Deus, o Pai. Então, não só de pão vivo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra saiu da boca de Deus. Jesus veio e trouxe a palavra que saiu da boca de Deus. É essa que alimenta. Agora, a pessoa está na videira e não se alimenta dela, quer dizer, não está extraindo, né, a seiva. Como que ela está? Ela não está se alimentando da seiva. A seiva é a palavra. Não está se alimentando, está longe. Não permanece, não vai dar muito fruto, não tem como. Por isso que procurei ser um pouco mais, falar de uma forma mais pausada, ou se não foi pausada, foi pelo menos repetida, para que a gente venha, né, a entender isso. Tá bom, querido? Então, é ir. Estar indo. Fomos vivificados. Agora precisamos estar vivos. Eu fui vivificado, agora eu preciso alimentar o meu espírito. Assim como eu alimento o meu corpo, eu tenho necessidade de alimentar o meu espírito. O alimento do espírito é a palavra. Então, o meu espírito nunca vai ser forte se eu não me alimentar da palavra. O ramo nunca vai ser forte se ele pegar um pouquinho de seiva só da videira, do caule. Ele vai ser mirrado, então vai ser cortado. Porque quando há a poda, só ficam as varas que vão dar bastante fruto. Amém? Mais alguém Amém. quer fazer alguma pergunta? Ok. Vamos, então, agradecer ao Senhor, né, pela sua palavra e de a gente ter, então, firmado em nosso coração, repito, trabalhar pela comida que permanece. É um trabalho porque a revelação, ela vem como fruto de oração, como fruto de ler a palavra, meditar nela. Aí vem as revelações, as coisas bonitas que enchem o nosso coração. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus vos abençoe e vamos orar. Glorioso eterno Deus, te glorificamos e exaltamos pela tua palavra, que vem mais uma vez alimentar o nosso, aquilo que eu sou, aquilo que nós, igreja, somos, espírito, que tem uma alma que habita num corpo. O que somos, somos espírito e somos alimentados, então, pela palavra, pelo alimento do espírito. E entendemos que o ser humano precisava do maná para alimentar o corpo, mas nós precisamos da comida que vem do céu, o alimento espiritual, para alimentar o nosso espírito. Bendito seja o Senhor, Pai. Abençoa cada um que ouviu. Faz com que isto, Senhor, esta palavra, seja sólida nos corações dos meus irmãos. Que o teu Espírito, Senhor, que neles habita, os lembre sempre disto, de que se faz necessário alimentar-se constantemente do Senhor Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus, fiquem com Deus, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Já sei que G7 é Inês. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Até a próxima, se Deus quiser.